a nossa aula vai ser sobre a equação química. Quando temos uma transformação da matéria, onde há alteração da composição, a gente fala que ocorreu uma transformação química, ou seja, uma transformação química necessita que haja uma alteração da matéria, ou seja, uma substância se transforma na outra. E essa transformação química é representada pela nossa equação química. A equação química, ela me traz algumas informações que eu vou ter que destrinchar com vocês. Primeira informação, essa seta indica transformação e divide a minha equação química em dois lados. O primeiro lado é o lado dos reagentes. O segundo lado é o lado dos produtos. Essas são as substâncias iniciais e essas são as substâncias finais. Então, essas substâncias se transformaram nessas, tudo bem? Então, toda vez que eu indicar uma substância, eu tenho que vai sofrer transformação, eu tenho que colocá-la no lado dos reagentes. E aquelas que foram formadas, eu tenho que colocar no lado dos produtos. Essas letras dentro do parêntese indicam os estados físicos das minhas substâncias. Então, S indica o estado sólido. L, o estado líquido. G, o estado gasoso. E a Q não é um estado físico, mas sim uma condição, significa aquoso, ou seja, dissolvido em água. Tudo bem? Além disso, eu tenho alguns números nas minhas substâncias. Vamos ver? Então, aqui no lado dos reagentes, a gente não tem. Mas no lado dos produtos, a gente tem substâncias com numerozinhos bem pequenininhos após alguns elementos químicos. Esses numerozinhos pequenininhos são chamados de atomicidade. Eles indicam quantos átomos de um determinado elemento eu preciso para formar uma substância. Então, para formar o gás hidrogênio, eu preciso de 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Para formar cloreto de zinco, eu preciso de 2 átomos de cloro para 1 de zinco. Então, toda vez que eu não tenho indicado a minha atomicidade, essa atomicidade é 1. Além disso, eu tenho esse número que vem à frente da minha substância, chamado coeficiente estequiométrico. Ele me indica quantas moléculas ou qual é a quantidade de uma determinada substância necessária para fazer a minha transformação química. Toda vez que ele não aparecer, é porque ele é igual a 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Existe uma lei muito conhecida em química, que é a lei de Lavoisier, que ele diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, eu não posso destruir um elemento químico, eu não posso destruir um átomo. Eles vão ter que se combinar, então esses elementos se combinam de forma a mudar a minha substância. Então, eu tenho um conjunto de elementos químicos que sofreram uma transformação química. Eles vão ter que se reagrupar para formar novas substâncias. Então, tudo que eu tiver no início da minha transformação, eu vou ter que estar em igual quantidade ao final da minha transformação. Isso é o que a gente chama de balancear a equação. É manter o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos. Então, um determinado elemento químico tem que aparecer na mesma quantidade do lado dos reagentes e na mesma quantidade do lado dos produtos. E para fazer isso, eu tenho que
acertar os coeficientes estequiométricos, ou seja, determinar os coeficientes estequiométricos que me deem essa proporção. Então, vamos lá. Para a reação química que eu tenho aqui no exemplo. Eu tenho um átomo de sódio no lado dos reagentes e 2 átomos de sódio no lado dos produtos. Para balancear a reação, ou seja, para garantir que esse elemento tenha o mesmo número de átomos, eu posso colocar coeficiente estequiométrico 1 no lado dos produtos e coeficiente estequiométrico 2 no lado dos reagentes. Porque assim eu estou indicando que eu tenho 2 átomos de sódio no lado dos reagentes e 1 vezes 2 átomos de sódio no lado dos produtos. Tudo bem? Então, o sódio eu já balanceei. Vou para o próximo elemento químico. Uma dica: o próximo elemento químico seria o oxigênio. Ele está presente nas 2 substâncias do lado dos meus reagentes e nas 2 substâncias no meu lado dos produtos. Vai ser muito difícil balancear ele agora. Então, eu vou para o próximo elemento químico, que seria o hidrogênio, que também aparece 2 vezes no lado dos meus reagentes. Vou deixar ele também por último e vou para o enxofre, que aparece apenas uma vez no lado dos reagentes e uma vez no lado dos produtos. Então, o que eu vejo aqui para o enxofre? Que ele aparece uma vez, então ele tem um átomo de enxofre no lado dos reagentes e um átomo de enxofre no lado dos produtos. Então, vou colocar coeficiente estequiométrico 1 para ele, porque ele já está balanceado. Com isso, eu já consegui achar o número total de oxigênios e hidrogênios no lado dos reagentes. Vamos contar quantos hidrogênios eu tenho? 2 aqui e 2 aqui. 2 mais 2, 4. Eu já tenho 2. Se eu colocar aqui 2, eu vou multiplicar coeficiente estequiométrico por atomicidade. Então, 2 vezes 2, 4. Tenho 4 hidrogênio no lado dos produtos também. Então, já balanceei o hidrogênio. Vamos ver se eu balanceei o oxigênio? Eu tenho 2 no lado dos reagentes, mais 4. Então, eu tenho 6. E no lado dos produtos, eu tenho 4, mais 2, 6. A minha reação está balanceada. E esse método que eu utilizei para balancear é chamado de método da tentativa. Ele é apenas um dos diferentes métodos que eu posso balancear uma reação.